Beleza, então vamos lá. Qual vai ser a ideia da aula de hoje, né? Então, assim, a gente já vem trabalhando com esse banco há um certo tempo, que basicamente é o banco da locadora, tá? Ele é composto por 3 tabelas principais, vamos dizer assim: clientes, DVDs e locações. O cliente pode alugar DVDs, um DVD pode ser alugado por clientes, locações faz a referência de clientes e DVDs. Para a gente ter um sistema como a gente imagina que um sistema vai funcionar, eu criei uma nova tabela que eu vou chamar ela de usuário, que seriam os usuários autorizados a, por exemplo, entrar no sistema da locadora e poder fazer essa associação. Quais são os DVDs que existem, quais são os clientes que existem e saber qual é o cliente que está com qual DVD, beleza? Então, só isso, tá? Então, esse banco aqui vocês já conhecem, porque a gente já vai trabalhando com ele há bastante tempo. A única coisa nova é essa tabela aqui, ó, que basicamente só tem o identificador, que é a chave primária, o login e uma senha, tá? Então, beleza. Então, vindo aqui para o NetBeans, eu basicamente fiz o que? Eu criei um projeto, tá? Criei um projeto, associei ao meu projeto o meu conector do MySQL, tá? Então, peço desculpa porque de vez em quando vai aparecer um textinho meu cortado, porque algum problema na exibição do NetBeans nesse sistema operacional, tá? Mas nada que prejudique, dá para entender os nomes, mas às vezes ele corta uma parte do Q, do S, tá? Vocês podem perceber aí, ó, mas dá pra gente ler tranquilo, tá? Então eu fiz isso, criei um projeto, associei o drive do MySQL, tá? Como é que vocês fazem isso? Vocês voltam lá na aula de JDBC, que eu explico bem direitinho como faz, tá explicado lá o passo a passo. Eu acredito que todo mundo aqui sabe fazer. Beleza. E aí eu pensei, nas últimas aulas sobre JDBC, a gente percebeu que a gente tinha muita repetição de código. Então toda a vida eu tinha que abrir uma conexão, eu tinha que instanciar o Drive Manager, recuperar a conexão, passar aquela string enorme, criar um statement, todo aquele passo a passo que a gente ficou massivo, né, que a gente viu, se repete tanto. Então beleza, foi o que eu pensei. Vamos criar uma classe que a gente faça isso uma única vez e a gente possa sempre reutilizar essa mesma abordagem. Daí surgiu a ideia de construir a classe chamada Database. Database é a mesma coisa que banco de dados em inglês. O que é que tem dentro da classe Database? Ela vai ter a URL do nosso banco, o usuário que vai ter acesso ao banco, a senha que vai ter acesso ao banco daquele usuário, uma conexão, um statement e um result set. Lógico, essa classe ela está perfeita e pronta? Não, ela pode sofrer melhorias, mas para a gente começar eu acho que ela está de bom tamanho, tá? Então, o que é que ela tem? Primeiro, o método construtor. No método construtor, a gente vai ser sempre obrigado, sempre que eu quiser criar um banco de dados, ou seja, sempre que quiser criar a minha conexão ao banco, eu vou ter que passar a URL ou o endereço de onde aquele banco está, qual é o nome do banco, qual é o usuário, qual é a senha que vão utilizar. E aí eu crio todo aquele arcabouço, né, todo aquele conjunto de instruções que a gente já viu e já conhece, que é criação do usuário, criar a associação da senha, criar o URL, JDBC, MySQL, dizendo qual é o local, qual é a porta, qual é o banco e registrando o driver. E aí eu criei vários métodos que fazem já a execução de comandos, tá? Por exemplo, o método inserir. No método inserir, o que é que você vai passar? Você vai passar a tabela que você quer inserir, quais são as colunas que você vai usar nessa inserção e quais são os valores.
E aí, o que é que essa classe vai fazer? Ela já vai juntar todos esses valores e mandar executar. Ou seja, você não precisa ficar criando aquele passo a passo todinho. Basta o quê? Você cria a classe database e depois faz o quê? Ponto inserir. Já já a gente vai ver como isso funciona. Atualizar da mesma forma. Passo a tabela, passo quais são os dados que eu quero alterar e passo o filtro que eu quero que seja aplicado. Excluir a tabela e o filtro. Consultar, eu passo o select, passo o from, o select no caso, quais são os campos que vão ser selecionados, o from, de onde eu vou selecionar, e o array, o filtro. Ou eu posso passar simplesmente o próprio comando SQL, ou seja, eu posso passar, criar o meu SQL que eu quero e passar aqui, e ele vai lá e executa. Tá? E por fim, o método fechar a conexão. Sempre que eu executar, sempre que eu criar uma classe database, eu tenho que fechar as conexões para poder limpar as conexões que estão abertas para o meu banco não sobrecarregar, né? Não ficar conexão aberta sem estar sendo utilizada. Beleza? Então foi isso que eu fiz. Eu criei essa classe para facilitar a nossa vida. Vocês vão ver que com ela a gente vai tirar aquele monte de código repetido que a gente tinha. Beleza? Alguma pergunta? Então, show de bola. E aí, como eu vou trabalhar com usuários e inicialmente usuários e clientes, primeira coisa que eu fiz, eu criei a minha classe que eu chamei de usuário DB. Eu expliquei para vocês, aulas passadas, que a gente vai usar sempre uma classe que vai representar a conexão com o banco de dados. Ou seja, vai ter uma classe que ela vai ter a única função de fazer a conexão, de recuperar os dados e transformar esses dados que vieram, entre aspas, em SQL, para dados que vão vir, que vão ser transformados em objetos. Então, para isso, eu criei a classe usuário DB. O usuário DB tem um atributo chamado database, que é a classe que eu criei para fazer a minha conexão com o banco. E aí, no construtor de usuário DB, olha o que é que eu faço. New database, passo o localhost, que é o lugar onde meu banco está, passo qual é o nome do banco que eu vou utilizar, no meu caso eu estou usando o banco da locadora, passo qual é o login, qual é a senha de acesso ao banco, no meu caso, na minha máquina, root e root, no de vocês, root e senha vazia. Beleza? E aí, agora eu vou fazer o que? Vou criar uma consulta que eu chamei consultar o login e senha. Eu vou passar o login e senha para uma determinada consulta e ela vai me retornar se aquele usuário está cadastrado ou não. Ou seja, só vai poder acessar o meu sistema se você informar o quê? Um login válido e uma senha válida. E aí eu vou ter o quê? O usuário, eu vou saber quem é você baseado no login e senha que você formou. Então, olha o que é que eu fiz. Eu criei um result set e chamei bd.consultar, passando somente a minha consulta. Ó, passei somente a consulta. Select asterisco from usuário, where login seja igual ao login que você passou e a senha seja igual à senha que você também formou. Tá? Então, ao invés de criar aquele monte de coisa que a gente criava antes, registro driver, pega a conexão a partir do driver manager, definir a URL, criar o statement, depois criar o result set e executar. Não, aqui a gente vai chamar só o que? bd.consultar, passando a consulta que você quer. E ele já vai lhe retornar o que? O result set. Ou seja, vai trazer para você o resultado prontinho, caso haja, logicamente, né? Então, se houver resultado, rs.next significa que se eu fizer um next e ele apontar para uma posição válida na minha tabela virtual, beleza. Então significa que o quê? Que tem um usuário. Significa que pelo menos um usuário casou com esse login e senha. E eu vou fazer o quê? Vou pegar o identificador do usuário, o login e a senha e vou criar um objeto do tipo usuário.
retorna esse usuário para eu saber qual é o usuário que conseguiu acessar ao meu sistema. Se eu não encontrei, significa o quê? Que não existe nenhum usuário com esse login e senha. Então eu retorno o quê? Vazio. Eu posso gerar a partir daí uma opção tipo, já que o usuário foi cadastrar, cadastra. É uma possibilidade. Já quando eu mostrar a parte da tela, você vai entender como é que eu fiz. Beleza. Criei a minha classe que executa, que é BD, que é database, desculpa, a variável BD. Executei. Show de bola. Depois que eu executo, eu tenho que fazer o quê? Fechar a conexão. Vocês podem ver aqui, ó, que está tudo circundado pelo try, que significa tente. Se der algum erro, ele vai fazer o quê? Catch, vai recuperar a exceção. E aí um bloco novo, que eu não sei se vocês estão lembrados, é o bloco finally. O bloco finally, ele, do inglês, ele vem de finalmente. Finally, finalmente. Ou seja, obrigatoriamente, independente do que aconteça, esse bloco vai ser executado. Normalmente, onde é que a gente coloca o fechamento de conexão? Aqui dentro. Porque funcionando no try ou funcionando no catch, ou sendo recuperado no catch, o finally sempre vai ser executado. Então aqui, ó, para eu fechar a conexão, bd.finally. Eu garanto que sempre essa conexão vai ser fechada, independentemente de ter acontecido ou não uma exceção. Tá? Então, antes do método voltar para onde ele foi chamado, o finally ele é executado. Beleza? Pronto, show de bola. E aí o que foi que eu fiz? Criei o meu usuário, né? Então aqui vocês podem ver que o meu usuário ele tem as mesmas propriedades que tem na tabela do banco, ID, login e senha. Por quê? Falei para vocês, ó, é sempre interessante vocês tentarem mapear o banco com classes. Fica mais fácil na hora de você atribuir valor, na hora de você recuperar valor, tá? Fica mais fácil você entender o que você quer fazer, tanto no banco quanto na aplicação. Então, o que é que a classe usuário faz? Só serve para isso. Só serve para a gente transformar de um modelo relacional de tabelas para um modelo orientado a objetos. Ou seja, sempre que eu quiser representar uma tupla da minha tabela, eu vou fazer como? Vou criar um objeto e atribuir os valores das colunas às suas respectivas propriedades. Só isso. Tá? Beleza. Então, já sei como me conectar ao banco a partir do database. Facilitou a minha vida. Não preciso ficar criando aquele monte de código, repetindo o código. Não precisa mais. Criei a minha classe que faz a consulta aos usuários, o login e senha, usando a minha classe database. Show de bola, recuperei o meu usuário, beleza. E a tela de login? A gente precisa construir. Então vamos lá. No meu projeto eu separei bem direitinho cada um dos pacotes. Tá? Eu já comentei com vocês aqui, pacotes é nada mais nada menos do que agrupadores. Você junta em pacotes da mesma forma como vocês pegam o pendrive de vocês e agrupam as músicas por pasta. Então normalmente você bota, por exemplo, a pasta de Wesley Safadão. Aí você bota só o que? Música de Wesley Safadão. Músicas de Diante do Trono. Só Diante do Trono. Né? Músicas de, enfim, de qualquer outro gênero musical. Vocês botam normalmente sempre agrupadas por tipo. Ou por cantor. Ou por época. Da mesma forma aqui. Como é que eu estou agrupando as minhas telas? Como é que eu estou agrupando as minhas classes? Eu estou chamando que meu pacote BD ele vai se preocupar somente com classes que vão acessar o banco de dados, ou seja, consultar, inserir, remover e atualizar. Classes que eu vou chamar de domínio, que vão ser o domínio da minha aplicação, ou seja, que vão fazer parte do meu negócio. Nesse caso, quais são as minhas classes? As classes da locadora, usuário, cliente, locações, DVDs. São as classes que fazem parte do meu negócio. E outro
pacote que eu chamei de telas, que basicamente são as telas que o meu sistema vai disponibilizar para o usuário. Vocês precisam seguir essa mesma organização? Não, vocês podem organizar de maneira diferente. O que eu quero mostrar para vocês é que fica mais fácil quando a gente organiza, fica mais fácil a gente entender o que a gente está fazendo, fica mais fácil de vocês encontrarem o que vocês querem encontrar, tá? Então, primeira coisa que eu fiz, primeira tela que eu criei, tela de login, uma tela super simples. Olha, na minha tela tem o quê? Na minha tela tem um label, que é esse cara aqui, só deu uma cor diferente, aumentou o tamanho da fonte, mais nada. Labels para saber o que é cada um dos campos, 2 campos de texto e o botão de entrar. Somente. Vou rodar aqui só para vocês verem funcionando. Por exemplo, se Jared quiser logar no sistema, Jared, e ele botou lá uma senha. A senha, ó, podem perceber que o campo não é do tipo texto, ele é do tipo o quê? Senha. Tá? A senha que Jared digitou você não está conseguindo ver ainda. Por quê? Porque eu usei o tipo de campo JPasswordField. Tá? Esse de cima é JTextField, esse de baixo é JPasswordField. Vou clicar em entrar. Olha o que, é que vai acontecer. Login e senhas corretos. Por quê? Porque Jared não tem acesso. Se por um acaso eu não informar nada, o usuário pode entrar também no sistema? Login e senha não informados. Agora, se eu clicar aqui, Mário, e botar a minha senha, clicar em entrar, olha o que é que acontece. E tudo isso fazendo o quê? Acesso ao banco de dados. Como é que eu fiz isso? Nisso daqui, a única coisa que tem de diferente aqui é o quê? Eu tive que alterar o nome do quê? Das variáveis. Para poder o quê? Para eu poder recuperar, para saber o que é que cada campo desse significa. Então, o primeiro eu chamei de texto login e o segundo eu chamei de texto senha. Tá? Então, toda vez que eu quiser pegar o login, eu vou chamar text login. Então, toda vez que eu quiser pegar a senha, text senha. Beleza. Botão de entrar. Foi o que eu fiz. Vinculei um evento. Qual é o evento? O evento clique. Quando o usuário clicar, o Action Performance, eu vou executar alguma coisa. Que coisa é essa? É isso que a gente vai olhar agora. Quando o usuário clica, a primeira coisa que eu faço é o quê? Eu recupero o login e senha. Text login .getText vai recuperar o que está digitado no texto. TextSenha.getPassword vai recuperar o que está lá no password. Só qual é a diferença de um para o outro? Que no JTextField vem o texto string propriamente dito. Quando é JPasswordField, não vem o texto propriamente dito. Ele vem um array de caracteres. E para isso a gente precisa fazer essa, entre aspas, conversão. Eu preciso criar uma string a partir desse array de caracteres. Então, por isso que a criação, a recuperação da senha é diferente da recuperação do texto. Tá? Recuperei os dois. O que foi que eu fiz? Se o login e a senha forem vazios, ou um ou outro, avisa para o usuário que os campos não foram informados. Confere? Se você não informou nem login e nem senha, ou um ou outro, você não pode acessar o sistema. Se não, ou seja, se o usuário informou os dois, beleza. Então, eu pelo menos agora eu posso fazer o quê? Eu posso ir consultar no banco para saber se aquele login e senha são válidos. Porque você pode ter informado o quê? Login e senha inválidos, que não existem. Foi o que eu fiz.
criei uma classe chamada usuário.db. Por que eu criei essa classe? Por que eu criei um objeto dessa classe, na verdade? Porque essa classe é que é responsável por quê? Por verificar, a partir de um login e senha, se o usuário existe ou não. Usuário.db. Consultar por login e senha. Passando o quê? Login e senha. Se isso daqui retornar um usuário diferente de vazio, diferente de nulo, significa dizer o quê? Que o usuário é um usuário válido. Confere? Beleza. Se o usuário é um usuário válido, significa que ele tem acesso ao meu sistema, ele pode entrar no sistema. E aí o que é que eu faço? Eu chamo um novo frame, crio ele e digo, ó, fica visível agora. Agora você está habilitado a entrar no meu sistema de fato. Você se autenticou, você tem login e senha válidos, então você pode usar o sistema. Fique visível. Beleza. A minha tela principal vai ficar visível. Porém, a minha tela de login ainda continua aparecendo. O que eu preciso fazer? Fique invisível e seja descartada. Seja disposed. Então, eu seto essa minha tela atual, diz, é esta tela atual, a tela que eu estou olhando, fique invisível e seja descartada. Dispose é descartar, certo? Dispose, ele vai o que? Ele vai, entre aspas, destruir esse objeto da janela. Essa janela não vai mais aparecer, ela vai ser inabilitada, tá? Ela só vai aparecer de novo caso você recrie o objeto. Beleza? Se o usuário não foi válido, ou seja, se o usuário foi vazio, significa dizer o quê? Que o login e a senha deles estão, ou o login ou a senha, ou os dois estão incorretos. E aí eu faço o quê? Apresento uma mensagem informando exatamente isso. Ponto final. Criei a minha tela de login. A tela de login basicamente é isso. E aí, né, quando o usuário ele for válido, a gente está indo para uma nova tela. Está indo para a tela onde vai ter o menu de opções. Que menu de opções é esse? Né? Como é que a gente vai trabalhar com isso? Então, para isso, eu criei a minha tela que eu chamei de frame menu, que basicamente é a tela que seria a tela principal do meu sistema, onde eu teria todas as opções de menu, de poder criar, cadastrar, remover, sair, enfim. Então aqui, ó, eu criei uma tela bem simples, tá? Eu não quero que vocês façam nada muito, não precisa ser nada muito elaborado, pode ser uma coisa... Exatamente. Vocês já viram que o meu é bem simples, não tem nada demais. Criei aqui um botão, uma área de acesso rápido, em que eu tenho 3 opções, que são as opções do meu sistema: acessar a listagem de clientes, listagem de DVDs, listagem de locações. Só uma dúvida, porque quando o senhor passa uma assim, tem uma interrogaçãozinha mais simples. Só que o senhor pode, só usa o botão para acessar? Isso aqui? Sim. Não. Deve ter algum aviso aqui. Acho que é alguma coisa relacionada ao layout mesmo. Distribuição. Das proporções, alguma coisa do tipo. Eu acho que não é nada... Assim, nada de um problema de compilação, né? Pelo menos. Tá? Beleza? Eu achei que, tipo assim, que quando o usuário entrasse, só quem ia ter acesso às coisas era o dono do... Não, mas aqui eu só estou mostrando a tela, o design da tela, né? O desenho da tela. Como eu desenhei os componentes, onde eu botei cada um e tal, ainda não é funcionalidade. E aí, como eu mostrei na aula passada, eu criei também um menu superior, né? Lembrando que o menu superior, vamos abrir ele aqui, janela, ferramentas de IDE, paleta.
Deixa eu ver aqui como é que faz. Bom, depois eu vejo isso. Então, o que a gente tem aqui? Essa barra superior, como vocês podem perceber, ela é um menu. Então ela é um J menu bar, tá? Ou seja, uma barra de menus. Dentro do menu, a gente vai ter o que? A gente vai ter um J menu, tá? Então a gente tem a barra de menus, depois a gente tem um menu, e dentro de cada menu a gente tem os itens de menu, tá? Que são de fato as propriedades, os campos que a gente pode clicar para que faça alguma coisa, tá? Então aqui, por exemplo, eu criei em arquivo, eu criei o menu item sair. Em clientes eu criei o menu item cadastrar e listar. Nesses outros eu ainda não criei nada, tá? Então aqui, ó, arquivo sair, clientes, cadastrar e listar. Primeiro vou mostrar o sair. O que é que o sair faz? Action Performance. O sair, basicamente, ele só fecha o programa. System.exit 0. Esse é o comando para você fechar o programa em qualquer parte de onde ele estiver. Tá? System.exit 0, ele termina o programa. Vai matar, fechar, morreu Maria. Certo? Os próximos são cliente.cadastrar, cliente.listar. Vamos primeiro para o cadastrar. Events, Action Perform. Para o cadastrar, olha o que é que eu vou fazer. Eu estou criando um novo formulário, uma nova janela, um novo frame, que eu chamei de frame cadastro cliente. Porém, perceba uma diferença aqui. Quando eu fiz o login, o que é que aconteceu? Eu criei a janela do menu e fiz o dispose no login, ou seja, descartei a tela do login. Aqui não, a minha tela do menu vai sempre ficar ativa, ou seja, eu vou abrir outras janelas, porém minha tela principal sempre vai estar ativa. Quando eu fechar minhas janelas secundárias, a minha janela ativa continua lá para o usuário acessar outras opções. Beleza? Então aqui, ó, eu só faço o que? Abrir o novo formulário. O que é que tem dentro desse novo formulário? Vamos olhar. Então, o meu formulário, ele tem basicamente os campos que tem na minha tabela. Certo? Na minha tabela de clientes. Eu vou informar o nome, eu vou informar o CPF, eu vou informar uma data de nascimento, eu vou informar o sexo e eu vou informar o salário. Tá? De todos esses campos, o único que talvez vocês possam não lembrar é esse campo aqui de caixa de seleção. Porém, indo nas propriedades dele, o que é que vocês vão ter que se preocupar? Basicamente com a definição do modelo. Tá? Essa propriedade aqui, ó, chamada Model. Se não lembra muito bem, olha, se eu não me engano, é tutorial 2 ou 3 da disciplina de PO. Lá vai estar explicando bem direitinho. Tá? E aí nessa opção aqui de Model, basicamente eu defini dois valores, né? Cada um dos itens que vão aparecer na caixa de seleção é uma linha que a gente coloca aqui. Nesse caso eu só tenho dois sexos, masculino e feminino. Então
Para o masculino eu defini o M, para o feminino eu defini o F. Se eu tivesse outro, por exemplo, ND, para não definido, focaria embaixo. Ou se eu tivesse outro, LGBT, estaria aqui embaixo. Enfim, quantos fossem as opções que eu quisesse colocar. Beleza? Então, basicamente foi isso. E aí eu tenho dois botões, o cadastrar e o cancelar. Tá? Vamos primeiro para o mais fácil, o cancelar. O cancelar, o que é que ele faz? Vamos dar uma olhada aqui no Action Perform. O cancelar, ele faz somente o seguinte. Ele faz dispose. Ou seja, se eu não quero cadastrar, se eu estou clicando em cancelar, simplesmente descarta aquela tela e volto para a minha tela de menu. Beleza? Só isso. Mais nada. Se eu quero cadastrar, aí eu vou ter que fazer mais coisas. Então aqui está o botão do cadastro. Primeira coisa que eu faço, eu crio um cliente. O que é cliente? Cliente basicamente é a classe que contém todas as propriedades da tabela do banco. Ela possui um código, um nome, uma data de nascimento, um CPF, um salário e um sexo. Então, ó, eu pego o texto que está no nome, eu pego o texto que está na data, eu pego o texto que está no CPF e pego o texto que está no salário. Só que no salário eu tenho que fazer o quê? Uma conversão. Porque o JTextField ele só entende string, texto. E eu preciso de um valor double. Então eu preciso fazer esse parse, né? Eu preciso fazer essa conversão. E por fim eu pego a minha seleção lá da caixa de combinação. Eu tenho dois valores. Quando eu fizer combo sexo.getSelectedItem, eu vou pegar a seleção que o usuário fez. Então, se o usuário selecionou M, ele vai pegar o M. Se o usuário selecionou F, ele vai pegar o F. Tá? E aí eu crio meu objeto, que eu vou chamar de cliente BD. Cliente BD possui o método inserir. O que é que tem dentro desse método inserir? Assim como no usuário DB, o cliente BD é a mesma coisa. Eu crio primeiro um database, defino as propriedades da minha conexão, onde é que está meu banco, qual é o banco que eu vou me conectar, qual é o login, qual é a senha. Exatamente igual. Ou seja, eu não fico mais fazendo aquela repetição. Agora já tem uma classe que vai me dar tudo prontinho. E aí eu vou fazer a inserção. Primeiro eu vou dizer quais são as colunas que eu vou usar para inserir. Nesse caso eu vou inserir um nome, um CPF, uma data de nascimento, um sexo, um salário. Todos separados por vírgula. E depois eu vou definir quais são os valores para cada um desses campos. Também separados por vírgula. Então, primeiro eu defino o que? O nome, vírgula, CPF, vírgula, data de nascimento, vírgula, sexo, vírgula, salário. E aí eu digo bd.inserir na tabela de clientes. As colunas que eu vou informar são essas. E aqui estão os valores. Ou seja, basicamente, ao invés de você criar aquele inserção, você basta criar o quê? Quais são as colunas que eu quero que sejam inseridas, quais são os valores para cada uma dessas colunas. E aí eu faço a inserção. Depois que eu fiz a inserção, o que é que eu tenho que garantir? Garantir com o finally que a conexão vai ser o quê? Finalizada, fechada. Não posso deixar recurso aberto. Tá? Não posso deixar a conexão aberta. Isso é um erro clássico de programação. Tá? Se você deixar a conexão aberta, eventualmente seu programa vai falhar. Beleza? Já tem mais coisas para mostrar nessa classe, mas vamos voltar aqui para o cadastro do cliente. Então, se eu inserir e deu tudo certo, eu posso mostrar uma mensagem para o usuário dizendo: ó, tá tudo certo, o cliente foi cadastrado com sucesso. E aí eu mostro a mensagem dizendo que o cliente foi cadastrado e faço o que?
esposa. Eu já cadastrei, preciso mais dessa tela. Chave benção. Procura teu rumo. Se falhou, se ocorreu algum erro, porque você programou errado, porque a conexão do banco falhou, porque você informou um valor inválido, enfim, qualquer que tenha sido o tipo do erro, eu vou avisar para o usuário: olha, deu erro na hora de inserir o cliente, e vou apresentar no console qual foi o erro que deu. O cliente não vai saber qual é o erro, mas você, como programador, vai poder olhar lá no console e ver qual foi o erro que aconteceu. Tá? E aí termina a tela do cadastro. Simples assim. Tá? Você vai postar esse modelo lá? Já tá lá. Já. Vou postar. O projeto já está lá e o vídeo também vou postar lá no YouTube. Tá? Então vamos lá, vamos ver se vai funcionar mesmo. Criei um login, um usuário chamado Mário, com a senha 123. Aí vocês podem estar se perguntando: beleza, de onde é que veio esse Mário e de onde é que veio essa senha 123? No cadastro não. Exatamente. Previamente, eu fui lá na minha tabela de usuários, ó, e cadastrei um usuário. Se eu quiser cadastrar outro, por exemplo, se eu quiser cadastrar Jared, insert into usuário login, senha, values, Jared, senha 123. Vou aqui inserir. Deveria ter funcionado, não sei se funcionou. Tá faltando energia. Eu dobrei com esse computador. Voltou. As placas solar foram ligadas. Porque ele não tá nem mostrando o erro aqui. Aqui, pode. Vamos olhar aqui qual é o erro que tá dando. Cadê aqui os erros? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. View files. Deixa eu botar a ID aqui. Ah, já sei o que pode ser. Vou botar aqui. Locadora. Bem que o meu não precisa. Pronto. Acho que agora vai funcionar. Rodar aqui. Não, eu não estou conseguindo ver qual é o erro. Bom, mas enfim,
Vocês acreditam em mim que funciona, né? Porque aqui está com algum mala sombra aqui. Certo? Então eu cadastrei previamente esse usuário, tá? E aí vou lá entrar no meu sistema, né? Na minha locadora. Certo? Minha locadora, ó, como vocês podem ver, ó, tem aqui, então, mas eu vou falando enquanto vai ligando. Então, na minha locadora eu vou ter a opção de sair do programa, tá? Que é no menuzinho arquivo ali, como vocês estão vendo, tá? Vou ter a opção de cadastrar e listar clientes. Até agora é só o que tem implementado, tá? O resto não deu tempo de eu implementar. Então eu vou clicar aqui em cadastrar e vocês vão ver o que vai acontecer. Cliquei em cadastrar. Olha o que vai acontecer. Abriu uma nova tela. Abriu uma nova janela. E perceba, a minha tela de menu ela continua aqui. Tá? Se eu clicar no cancelar, olha o que acontece. A janela simplesmente morre, nada acontece. Se eu clicar aqui no X, vai acontecer a mesma coisa. Porém, vai acontecer a mesma coisa porque eu configurei para que acontecesse a mesma coisa. Se você não configurar para que essa tela, quando você clique no X, ela seja descartada, por padrão, quando você clicasse no X, ela iria fechar todo o seu programa. Como é que a gente faz isso? Lá no NetBeans, na aba do projeto, vocês vão clicar em cima do frame, certo? Qualquer parte do frame, botão direito, propriedades, e vocês vão lá nessa opção aqui, ó, Default Close Operation. O modo padrão é esse aqui, ó, Exit on Close. Ou seja, se eu clicar no botão, no xizinho de Exit, sair, ele fecha e destrói a sua aplicação. Vocês vão usar Expose, que aí você garante que quando você fechar, ele simplesmente só descarta aquela janela, chave benção. Tá? Beleza. Feito isso, o que é que a gente tem? A gente tem agora o funcionamento do aplicativo. Então vamos lá, vamos cadastrar. Clicar em cadastrar. Tá. Clicar em cadastrar. Certo? Vou criar aqui um cliente chamado Jared. CPF 1234. Data de nascimento 2001 0103. Masculino. Salário 1.560 centavos. Tá? Vou clicar aqui em cadastrar e vamos ver o que vai acontecer. Olha aí, cliente cadastrado com sucesso. Cliquei em OK. Vou lá. Vamos ver se funcionou. Vamos aqui, clientes. Olha quem apareceu aqui. Jared 1234. Certo?